TV nas ruas. Está no ar mais um programa. TV nas ruas. TV nas ruas. Conhecimento e sabedoria. Está no ar. TV nas ruas. Transformando e evoluindo. E aí, galera do TV nas Ruas, eu sou a Karina Franco, convidada de hoje aí por esse projeto maravilhoso, né? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa aqui muito especial, né? Uma paulistana do Bosque da Saúde. Eu tô com uma colinha aqui porque é muita coisa para eu saber sobre essa pessoa. Então, ela é formada em cinema pela FAP, ela tem um foco em roteiro nessa formação. Ela tem uma pós-graduação pela USP, onde ela escreveu um artigo científico sobre o corpo do negro como mídia. Achei muito interessante isso. Ela é assessora de imprensa, relações públicas, trabalhou com turismo, trabalhou com o governo francês. E em 2007 ela fundou a Baobá, que é uma agência de comunicação. E a gente está aqui hoje para conversar com a Érica Balbino. Olha o nome, até o nome é diferente da coisa. Eu vou jogar isso aqui para lá. Bom dia, Érica. Tudo bom? Né? Tudo bem. Obrigada por receber a gente aqui. Não, para mim é um prazer, né? Eu conheci o Carlinhos e ele fez o convite e eu fiquei realmente honrada, né? E aí, uma coincidência da vida, a gente se falava há muito tempo e não se conhecia e ele me deu esse presente hoje. Estou bem feliz. Legal. Você me corrija qualquer coisa, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Antes desse livro que a gente vai falar hoje, a Érica é autora do livro Num Tronco de Iroco Vi a Iuna Cantar, é isso? É isso mesmo, é um livro infanto-juvenil que fala sobre capoeira e a história de 3 meninos que são criados pelo avô. Então, essa relação de crianças de periferia, que muitas vezes são criadas pela avó, pelo avô ou por algum parente. É um livro sobre afeto, sobre capoeira, vendeu 3.000 exemplares. Sucesso, e vai sair de novo agora, a editora vai relançar. Hoje a gente vai falar sobre O Osso, Poder e Permissão, né? Que é um livro para adultos já. Você já foi para a questão do adulto. E é um livro, pelo que eu acabei procurando, é um livro de ficção realidade, assim que você enquadra ele, não? Não fui eu, o Gog é que falou isso. É um livro de ficção, obviamente inspirado na minha experiência de vida, né? Gog, que assina o prefácio do livro, ele brinca com isso, né? Tem um áudio também, tem um QR Code aqui atrás do livro que dá para ouvir o Gog recitando, né? Ele recita o prefácio. E aí ele brinca, fala assim, é ficção, realidade. E aí os jornalistas que acabaram fazendo entrevista ou amigos falam assim, esse livro é um livro ficção, realidade. Eu nem sei se esse termo existe. Tô aqui aprendendo com você. Eu queria a primeira coisa saber, antes de entrar no mérito aqui, como que foi essa tríade, né? Você tem Gog, não é isso? Professor José Arrabal. E o fotógrafo? O Gal. Gal Ópido. O Gal é aquele que cresceu no Ipiranga, né? E eu vi que ele é fotógrafo, artista plástico, sei, um monte de coisas. Né? O Gal é um paulistano doido, assim. E ele era do Ipiranga e tem uma relação muito forte. E a gente se conheceu de trabalhos. Acho que um dos trabalhos ele fez uma exposição sobre Iemanjá no Museu Afro Brasil. E depois disso a gente foi fazendo vários trabalhos juntos. E quando eu olhei essa fotografia dele e a foto que está dentro, eu falei assim, é essa a capa, assim, que são esse cruzamento de vidas e de pessoas, né? E essa ameaça da chuva sempre para chegar e para alagar e para matar, ou não, né? O céu que também nos faz sonhar, que a gente acorda de manhã e fala, não, hoje é outro dia, deixa eu ir embora. E o Gog, na verdade, a gente se conhece também por causa de trabalhos, né? E quando esse livro eu escrevi em 2006. E aí quando eu resolvi falar assim, não, a gente tem que tirar esses projetos da gaveta, porque o infantil foi um pouco mais fácil, porque é um livro com recorte muito de capoeira, né? E ele tem cantigas de umbanda, então ele tem um recorte muito preciso. O romance é um mercado muito vasto, né? Eu já sabia que eu ia penetrar em nichos, em amigos, assim, em pessoas tal. Mas 2006 para 2017, né? Aí eu perguntei se o Gog poderia, né, dar uma lida, ver se estava muito desatualizado, se o livro era muito inocente, sabe?
E aí ele me mandou um texto que eu falei, ele leu tudo, sabe? Você fala assim, ele leu o livro, sabe? Que você fala assim, meu Deus, que honra, né? Ele leu mesmo. E aí ele falou coisas tão pertinentes e ele entendeu a minha alma e a minha proposta que ele fez o prefácio e depois ele recita o prefácio. Ele quase que transforma o prefácio num poema, assim, num rap e dá pra ouvir, assim. Quem comprar o livro no QR Code dá pra ouvir. Essa eu não sabia. Tá aqui o QR Code, finalzinho na contracapa do livro. Muito bom. O Gog é autor, né, na música Brasília Periferia, quando ele fala periferia, é periferia em qualquer lugar. Então, apesar do livro estar falando de São Paulo, né, o Gal é paulistano, a Rabal também, e o Gog sendo de Brasília, mas assim, tinha tudo a ver. O Arrabal, ele foi meu professor de poesia na FAP. Nessa época que eu estudava cinema, acredite se quiser, tinha aula de poesia e diferentes tipos de escrita. E quando eu entrei na FAP, eu entrei para fazer publicidade, que estava no auge da publicidade. E ele foi um professor que falou, você nunca vai ser publicitária, sai e vai para o cinema, vai fazer roteiro. Você não vai mais ser minha aluna, mas eu acho que é o caminho que você tem que seguir. E quando eu estudava na FAP, não existia telefone, não existia internet. Eu me formei em 94, não existia metrô na Paulista, né? E então a gente perdeu contato. Quando eu lancei esse aqui, eu vi um livro nessa editora com o nome de José Rabal. E aí eu perguntei para a editora, eu falei, esse José Rabal foi professor na FAP? Ela falou, eu acho que foi, tá aqui o telefone dele. E aí, 94 para 2015, né? 10 anos, né? 11 anos depois, eu reencontrei ele. E aí dei para ele ler, falei, tem uma coisa guardada aqui, né? E aí ele escreveu uma introdução de não sei quantas páginas. Também foi outra pessoa que leu todo o livro e a gente teve que cortar, porque ele escreveu muita coisa. Mas um mestre, né? Eu acho que eu li um trecho, né, porque não deve estar inteira, então. Então eu li um trecho, achei assim, é uma análise acadêmica, né? Eu falei, nossa... Eu li o livro antes de ler todas as coisas sobre ele, porque senão eu ia perder a minha impressão pessoal sobre o livro. Então, eu fui lendo depois. Falei, nossa, o professor arrasou. Aí eu fui ver, ele é jornalista, né? Não sei o quê. Então, ele foi ser professor também. Foi. Pô, parabéns pelos seus mestres. Eu tive bons mestres. E é uma classe trabalhadora que eu admiro profundamente, assim. Nesse sentido, que aí a primeira coisa que veio na mente, a gente tem essa visão mais meio linear, né? Você tem primeiro, né, a literatura, depois você vai para o teatro, depois você vai para o cinema, a gente parece que tem umas escadinhas, né? E eu fiquei, aí eu tenho que quebrar isso, eu fiquei com essa curiosidade. Falei, ela é cineasta e foi para a literatura. Como que foi essa trajetória do cinema para a literatura? Dentro, subjetivamente mesmo, do seu ser, assim. Na verdade, com o cinema, a época que eu me formei em 94, era o Collor, né? E aí teve o desmonte total do cinema. Então eu participava de alguns programas em produtoras, gravava algumas coisas, mas nada era meu. E depois eu tinha que trabalhar, né? Então não dava para viver nessa época de jeito nenhum de cinema, porque você tinha que estagiar de graça e eu não podia fazer isso. Então eu abri mão disso, foi quando, na verdade, coincidentemente, precisava de alguém para organizar, né, a cinemateca que o consulado tinha e fotografias, porque na época você emprestava foto para jornal, não era digital, era diapositivo, slide, né? Então tinha que ter o controle, você emprestava uma foto, mas você tinha que pedir de volta, né? Então eu entrei no consulado para cuidar dessa parte de audiovisual e acabou que eu fiquei por lá 17 anos trabalhando com jornalismo. Então aí eu esqueci de toda a minha formação, né? E não tinha como eu trabalhar nela. E eu esqueci, abri mão disso. Mas sempre tive o hábito de escrever. Meu professor de roteiro na FAP, ele fazia os filmes do Mazzaropi. E ele sempre falava, anda com bloquinho, né? A vida cotidiana é a melhor inspiração. Tanto que um dos exercícios que ele dava pra gente era sempre a gente ter que escrever um roteiro com base numa matéria de jornal do Caderno de Cidades. Você pegava algo que tinha acontecido com alguém e tinha que escrever um roteiro em cima daquilo. E foi o melhor conselho. E aí eu sempre escrevi coisas e deixei guardadas. E aí a fruta dá no tempo, né? Então você tem projetos futuros aí para mais livros? Tem bastante. Tem alguns livros por encomenda, tem livro... peça de teatro, e aí livro meu que eu quero escrever mesmo, né? Mas é como eu digo, não é do que eu vivo, né? Não é exatamente do que eu trabalho. Então eu tenho que administrar trabalho e escrever. Quando eu estava lendo o seu livro, pessoal mesmo,
eu tava vendo cenas. Falei isso pra você antes aqui da gente começar. E eu vi algumas cenas, podia ser um filme. Eu falei, pô, eu vou ver com ela se ela tem interesse, né? Em se aventurar. Aí agora, né, depois de ter já lançado essa experiência, se aventurar no roteiro para cinema, né? Televisão, não sei como é que você vê isso. E teatro. Como é que você vê essas 3 pontas aí? Eu acho que você... Eu tenho essa impressão, ficou bem legal para você trabalhar essas outras pontas. Para você, como é que seria isso? Você tem interesse? Quando eu escrevo esse livro, principalmente, eu vou tendo na cabeça quem são as pessoas que eu vejo como esses personagens, né? Então é verdade que eu ainda escrevo sempre imaginando um filme. Eu acho que isso é natural. Daí a pensar que amanhã eu posso bater na porta de alguém com um roteiro, eu ainda não cheguei nesse caminho. Por falta de tempo. Não por desejo, assim. A gente sempre deixa as nossas coisas por último, né? Eu acho que não é um hábito só meu. Agora, teatro, surgiu um convite para escrever uma peça de teatro depois que uma atriz leu esse livro. Então, eu já entreguei a peça agora. Ela vai colocar numa lei de incentivo para conseguir grana para levantar essa peça de teatro. E aí foi interessante. Aí, por exemplo, a peça de teatro, né, foi uma sugestão. Ela, não, eu preciso até a data tal, porque eu vou colocar num projeto, né? E para ela eu escrevi rápido, né? Os meus livros ficam parados. Tá vendo? Mas já abriu esse caminho. Não foi eu que tive essa impressão, mas é muito legal. Não só porque dá a impressão que é um filme, mas tem um estilo também literário ali que é muito gostoso de ler, né? Então, tem esse porém também que eu queria tratar contigo. Você colocou ali no papel... coisas, estilo seu, pessoal, muito direto. Então, assim, eu consigo ver aquelas pessoas, eu me pareço com aquelas pessoas, elas são reais. Então, não tem o bem e o mal, o herói e o bandido, não, são pessoas reais, com vidas complexas, né? Com dilemas e a linguagem do livro também. Então, são frases, tem frases no livro de uma palavra só. Então, você vê como é rápido. Eu comecei a ler esse livro, eu leria ele em 3 horas se eu também não trabalhasse, se eu não tivesse que sair e fazer as coisas. Uma amiga me falou que ela leu o livro em 6 horas, assim, que ela pegou um dia, ela falava, pô, mas o que vai acontecer? Ele vai morrer? O que vai, não sei. Aí ela ia mais um capítulo. E eu não sei se vai ser uma marca, né? Mas tanto nesse livro quanto nesse, eles são vários capítulos e eles são curtos, né? É isso que o Wagner Merige fala, que é um outro autor de poesia, que ele fala, os seus livros, eles têm um timing. Então, por isso que fica parecendo cinema, ele tem um timing, né? Tem uma outra característica que eu queria ver com você. Apesar de ser, né, uma linguagem muito atual, a gente se vê ali. Ela fala poser, ela fala loser. Você fala essas gírias mais assim. E fala dos transportes públicos, você fala de lugares que a gente vê, é o nosso ambiente, assim, a rua, o trem, o metrô, o ônibus, enfim. Apesar de ser tão próximo, ele me despertou muitas coisas profundas, né? Muitas reflexões profundas. Então, ali no seu livro, eu enxerguei coisas que hoje a gente debate. Tem a questão do machismo muito forte, tem a questão do racismo, você tem a questão da discriminação por classe, né? Daquele que é o cara que está mandando na empresa e maltratando o trabalhador. Então, você tem muitas coisas, mas de uma forma muito sutil e real, sem moralismo, sem maniqueísmo, né? Sem o bem e o mal, essa coisa. Você colocou ali com muita sensibilidade isso. Como é que você conseguiu? Você fez isso de caso pensado? Como é que você conseguiu chegar nessa equação de trazer uma linguagem atual, né, contemporânea, e trazer ao mesmo tempo coisas tão profundas na sua escrita? Você conseguiu enxergar isso no seu livro? A minha cabeça está dando volta, porque eu ouvir alguém falar sobre o meu livro dessa forma me emociona. Porque acho que o desejo de todo autor é ouvir isso que você acabou de falar. Então, eu acho que não é proposital, né? O livro eu escrevo muito rápido. Então, eu começo a escrever, aquilo vem rápido. Então, eu consigo escrever 6, 7 capítulos numa madrugada. Eu escrevo muito à noite. Vai embora numa madrugada. E depois eu volto só para limpar, né? Ver isso não, isso sim, isso não, isso sim. Não é pensado, assim.
eu tenho uma preocupação muito forte, que é minha, não só para a escrita, mas de vida, que é o medo. Eu tenho um medo sobre a questão de memórias afetivas. E que se o poder, né, conseguir apagar essas nossas memórias afetivas, eles estão apagando um pouco parte da nossa identidade. Sem identidade, a gente fica mais facilmente controlável e manipulável. Então, eu acho que essa é talvez a única coisa. Então, quando eu escrevo esse livro, ou mesmo outro, mas esse livro principalmente, quando eu coloco algumas coisas ali, apesar dos nomes estarem trocados, tudo não sei o que lá, é uma forma de colocar no papel algo que amanhã pode desaparecer. Então eu tenho assim muito esse medo, assim, eu sou uma pessoa que eu entro em pânico assim quando eu tô andando numa rua e de repente eu vejo, cadê a casa que estava aqui? Levantaram um prédio. E eu fico mal, assim, eu fico muito mal quando eu vejo isso. Cortaram a árvore que tinha aqui. E eu acho que esse livro muito isso, assim, eu coloco coisas que falam assim, nossa, alguém precisa saber que isso existiu. Porque amanhã eu vou morrer, alguém vai morrer, essa pessoa morreu, né? E 3 personagens que estão presentes no livro, que na verdade foram inspirados em pessoas. No processo de eu conseguir publicar esse livro, decidir publicar esse livro, 3 pessoas morreram. Eu coloco como nota do autor no final. 3 histórias são inspiradas em 3 pessoas que faleceram nos últimos anos. E é disso que eu estou falando, né? E essa reflexão aí que eu fiquei bem... Vocês vão até... Gente, é sério. Foi bem importante para mim, assim, acabar trazendo essas reflexões. E tem uma questão aqui que você trata no livro, não, mesmo sendo uma ficção, a gente se vê ali. Então, você trata no livro as periferias, né, essa ideia de que as periferias têm coisas parecidas, de uma forma muito sensível. Então, o livro, a periferia, apesar de ter essa efervescência cultural, já tem artistas grandes, você mesmo, seus amigos aqui do bairro, você citou muitos artistas grandes, né, importantes para a gente. Ao mesmo tempo que a gente tem essa efervescência, essa coisa não dita que os artistas acabam expressando, a gente encontra também o que se chama de coisas, de valores mais conservadores, né? E ali convivendo tudo no mesmo lugar, né? Tem uma personagem que ela fala assim... tem uma personagem que ela expressa muito forte isso, que é assim... Quem? A cabeleireira, ela vai dormir e ela não consegue nem terminar de rezar o Pai Nosso por causa do cansaço. Então acontecem essas injustiças diárias e essas coisas não ditas. Então você poetizou muito bem isso, né? O que você acha? Qual que é o papel da produção cultural? Você que se propõe a fazer isso, a falar sobre isso e a registrar essas memórias. Qual que é o papel da produção cultural nesse ponto, assim, da gente não deixar passar no dia a dia essas coisas tão profundas da nossa alma? Eu acho que assim, na conjuntura, atual conjuntura, então, que a gente está, tem um TV nas ruas, por exemplo, né, feito na raça ali. E você vê muitas iniciativas dessa forma, né? Eu acho que ao longo de todos esses processos que a gente vive, os artistas, eles resistem, né? É como se eles não fizessem nada, é como se a alma fosse minguar, né? Existe uma coragem suicida, quase suicida, em continuar teimando, em discutir certos assuntos, em propor certos projetos. Então, eu, por exemplo, acho que os poetas, né? Eles persistem, eles permanecem. E aí, se eu falo de poesia, eu também falo dos mestres de capoeira, que a capoeira é uma temática fundamental dentro dos meus livros e dentro das cantigas das ladainhas de capoeira e dentro dos rappers também, né? Eu brinco, eu acho que essas 3 coisas, assim, o mestre de capoeira, o rapper e o poeta, eles são aliens, assim, porque eles têm uma memória fotográfica de letras, assim, de 4 minutos, né, de 3 minutos, que eu olho e falo, como pode, né? Como que é isso? Eu acho que a arte é revolução, assim, não vejo um outro caminho, a não ser pela educação também, com certeza, mas eu acho fundamental, né? Tem só ver como que você vai colocar isso em prática, porque em determinadas situações acho que a gente às vezes pode perder oportunidades por não saber conseguir
infiltrar-se, subverter, mastigar e devolver como a gente quer. Eu acho que... E também a pressão social do dia a dia, da lida diária, que a gente precisa de salário. E você acaba não conseguindo terminar de rezar o Pai Nosso, ou o que quer que seja, antes de dormir, de tão cansado que tá. E isso aqui vai ficando para trás. Um projeto musical vai ficando para trás, um sarau vai ficando para trás, né? Mas eu acho que essa coisa das redes sociais, que foi algo que eu não peguei, né? Eu tô com 46 anos, não é algo que eu não peguei. Ela abriu um leque, né? Claro que a gente tem muita coisa que não vale a pena ser lida, mas assim, ela deu uma abertura para uma produção cultural, para a gente se conectar, né? Então hoje eu tô dentro da minha casa, mas eu sei que tá tendo um sarau, né? Na Vila Nova Cachoeirinha, eu sei que tá tendo uma coisa na Zona Norte. Então assim, você se conecta, e eu acho que esse é um trunfo que a nossa geração não tinha. Você tinha que ir em algum baile para encontrar. Então você sabia que naquele baile ia ter alguma coisa. Se fosse ter uma manifestação, você tinha que ler o lambe-lambe na parede. Olha, vai ter a manifestação tal. Você via no muro, né? E hoje, não. Você consegue criar essas redes, essas cadeias colaborativas. Então, é um outro cenário, né? Tem um capítulo do livro que é o do Sidão. Acho que você tem que falar desse personagem. É muito legal esse nome, especificamente. Tem um capítulo sobre o Sidão que você descreve o sonho dele entrando na avenida, como um carnavalesco, não sei, né? E como que você se enxerga nisso, assim? Como que você se introduziu nesse mundo? O que é o carnaval para você? Porque é fruto de uma pesquisa isso, né? É uma pesquisa ou uma vivência. Como você se introduziu nesse mundo? Não é o Sidão falando, é você. Só fui pesquisar carnaval quando eu começo a pesquisar capoeira, né? Por causa da comissão de frente, dos balizas, né? Então tem toda uma história envolvendo o carnaval aí. Agora, esse capítulo não, é vivência mesmo, né? Então o Sidão é um dos raros personagens do livro que existiu e que eu não mudei o nome, né? Então, o Sidão. É importante falar que a gente está no Bosque da Saúde, mas que basicamente eu tô falando da Avenida Itaboraí, né? Essa é a minha inspiração. Itaboraí e adjacências. Quem morou na Itaboraí estudou no Colégio Princesa Isabel. Quem estudou no Colégio Princesa Isabel, você vai numa outra reta. Desfilava na Barroca Zona Sul e no domingo ia na matinê do Roller Superstar. Então você tá aqui, né? Esse vídeo novo do Dico Emicida, da Santa Cruz a São Bento, é essa época toda que tinha essa efervescência. Tinha roda de break na Praça da Árvore, né? O Sidão existiu, ele era um compositor da Barroca Zona Sul. Então a Barroca sempre estava no segundo grupo. E então sempre sobrava fantasias no final, né? E a gente que era assim, da Itaboraí, Porangaba, todas as ruas, ficava esperando desesperadamente o último dia antes da Barroca entrar na rua, porque nesse último dia ia se saber as fantasias que sobravam. E o Sidão pegava essas fantasias que sobravam e levava a Itaboraí inteira, né? Pra desfilar, porque aí a gente não pagava. Então o Sidão existiu. E você desfilar numa escola de segundo grupo, você está desfilando para si mesmo. Porque não tem aquele monte de gente na arquibancada. O juiz não está olhando para você, né? Não vai ter nenhum famoso, nem assistindo, nem desfilando. Então é um carnaval nós por nós. É um carnaval você para você mesmo. Né? E naquele dia você é rei, você é rainha. Eu não consigo falar. Você não pode retirar o poder de um povo de falar, eu estou fazendo esse carnaval. O carnaval transformou, o carnaval comercializou. Tá, dentro de um esquemão sim, mas para aquela costureira que ficou o ano inteiro ali costurando, não mudou. Não mudou. É a história dela que tá ali. E a gente achar que a gente tem o poder de tirar isso dessa pessoa é muita arrogância. Então, esse carnaval, ele existe, ele tá ali. Então, é um carnaval que você tá desfilando, olhando pro teu vizinho, você entendeu? Isso era a Barroca. Você tava olhando para quem estudava com você. Então, tava o açougueiro, o cara
tinturaria, todo mundo se encontrava. Então era um desfile, nós por nós, e eu acho que esse era o sentimento do Sidão. Mas é óbvio que o Sidão também tinha na mente dele aquele desfile apoteótico, que todo mundo ia falar assim, é a Barroca Zona Sul, né? Então no desfile tá lá, né? Tem a Alessi Brandão tá desfilando, a Paula Lima, o Rappin' Hood, o Mano Brown, né? Porque era o sonho do Sidão, né? Ter isso. E a gente sonhava junto, né? E o que eu fico triste, né? É que, na verdade, é muito estranho, porque no livro, né? Dando spoiler, no final desse desfile, acontece algo com o Sidão, né? E, infelizmente, quando eu lancei o livro, eu lancei em novembro, julho desse mesmo ano, né? 4 meses antes, o Sidão, ele veio a falecer. Ele veio a falecer. Então... Que bom que você registrou, né? Que bom que você registrou essa personagem. Assim, eu fiquei pensando assim, pô, mas se o Sidão tivesse vivo, eu escrevi um capítulo inspirado nele, onde, na verdade, no final, ele morre, né? Pois é. Então, eu falei assim, eu não gostaria que ele desse um livro inspirado em mim e que eu morro. Eu falei, você tá louco, né? Só que depois que eu escrevi, que eu vi que eu matei o Sidão, né? Mas agora eu tô rindo, mas muita coisa vem do Sidão. Então o Sidão foi sindicalista, o Sidão foi metalúrgico do ABC. Então é bom falar que aqui o Bosque da Saúde a gente escorregou, a gente tá no ABC Paulista. Então o ABC Paulista ele tem muita influência aqui nesse bairro, em termos de movimento sindical, em termos de organização política. Eu mesma tinha todo esse movimento black da Itaboraí, mas na minha adolescência eu comecei a curtir rock and roll. E o rock era muito mais barato a gente ver no Aramaçã, né? Então a gente pegava o trem aqui, todos os shows basicamente a gente via lá, né? O Capão tem o Racionais, mas ele também tinha o Cólera, né? Que foi um grupo de punk rock muito importante na época. Então a gente ia ver o Cólera aqui, tal. Então o Sidão ele traz pra mim todas essas né? Tanto que eu falo, né? O capítulo dele fala, né? Um gordo comunista, né? Que só queria o bem da sua comunidade. Eu fico emocionada de falar. Muito. A gente está concluindo, a gente queria ter o dia inteiro para falar aqui desse livro com você, porque, como eu disse, ele é muito simples no dizer, na palavra, muito acessível na leitura, mas ele tem muita reflexão para ser feita, né? Eu vou ler para vocês assim um trechinho só que vou pedir para você. Esse trechinho ele expressa muito do que esse livro quer dizer sobre o seu lugar, né? É um lugar. O registro do lugar, que é um registro de um monte de vidas, né? E aí ele diz assim: a escola vai passando. É como se todos caminhassem em direção ao princípio de Palmares e ainda assim cravassem passo firme. Nas torres de avaliação, os jurados espantados. De onde saiu esse povo? Não tem televisão aqui, não tem repórter, não tem patrocínio, não tem público, não convém. A comunidade avança como quem tem fome. É um desfile para si mesmo. É engolir-se de tanta fome. É um desenrolar de vida em pequenas linhas de eletricidade. Esse é seu livro. São pequenas linhas de eletricidade, várias vidas passando. Gente, estamos chegando ao final, infelizmente. Adorei conversar com você. Fala um pouquinho sobre as suas redes sociais, onde que a gente acha o livro? No Instagram é eri_balbino. Tem da Baobá também, quem quiser. E no Facebook é erica.balbino. E tem a página do livro especificamente, que chama O Osso, Poder e Permissão. Tem também uma página no Facebook onde a gente coloca um relato de alguém que leu, uma coisa assim. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. Se alguém quiser comprar o livro, ele está à venda na estante virtual. E em São Paulo tem uma livraria muito bacana chamada Africanidades, né, que tem livros ligados ao movimento negro, à periferia, bem bacana. Belo Horizonte também tem uma livraria assim chamada Banto. Então o livro está sendo abraçado aí para fortalecer. Obrigada, Érica. Obrigada. Valeu, galera. Obrigada, TV nas Ruas. Um beijo. TV nas Ruas. Está no ar mais um programa TV nas Ruas. TV nas Ruas. TV nas
break, grafite, conhecimento e sabedoria, está no ar, TV nas ruas, transformando e evoluindo